meus queridos? Que Jesus nos abençoe e que a sua paz permaneça sempre em nossos corações. Que Deus, nosso Pai, continue nos envolvendo e amparando com seu amor infinito. E aqueles que nos assistem pela primeira vez neste canal, recebam um abraço fraterno da espiritualidade amiga. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, no item 17, que traz o subtítulo A Piedade. Eu escolhi conceituar a palavra piedade para a gente saber do que estaremos falando hoje. No dicionário a gente encontra dois significados. O primeiro dele, demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção. O segundo, do qual iremos conversar hoje, compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia. Mas precisamos diferenciar esse sentimento. Ele é totalmente diferente de sentir pena. Porque sentir pena é uma coisa que faz você tirar a dignidade da pessoa. Você transforma o outro em coitadinho, sem forças para mudar aquilo que ele está vivendo. Você olha para uma pessoa que está no vício e pensa, coitado, ela nunca vai conseguir. Isso é sentir pena e não piedade. A piedade é igual compaixão. É um sentimento de pesar. Então não é um sentimento bom. Ele de tristeza causada pela tragédia alheia. Então quando eu olho a tragédia que está acontecendo, eu vou sentir pesar, eu vou sentir tristeza. É isso que vai acontecer. Mas essa tristeza, esse pesar, desperta a vontade de ajudar, de confortar quem padece. É um sentimento de piedade com sofrimento alheio, comiseração, piedade. Então, o que é a piedade? Eu vou sentir pesar, eu vou sentir tristeza. Muitas vezes vou perguntar, meu Deus, por quê? Mas ao mesmo tempo, esse pesar, essa tristeza me leva a agir, me dá vontade de ajudar, de confortar, de pegar pela mão e falar, vamos embora. Isso é piedade, totalmente diferente de pena. No item 17, um espírito amigo chamado Michel, em 1862, em uma cidade da França, vai nos passar uma instrução. E como vocês já sabem, instrução significa você vai por aqui, aqui não, volta um pouquinho, melhor aqui, faça desse jeito. E aí ele vai nos falar sobre a piedade, ele vai nos instruir sobre a piedade. E ele começa dizendo, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então eu grifei a palavra virtude para a gente poder entender. E aí assim, por virtude se designa um hábito. Então o que é uma virtude? Primeiro que é um dom do Espírito, né? Ela vai para o Espírito. E eu posso desenvolver hábitos bons e ruins. Mas a piedade é uma virtude, é um hábito, portanto eu desenvolvo a piedade. E quando eu tenho hábito, olha só, por virtude se designa o hábito da pessoa que facilita seu agir moral em direção ao bem. Vai ficar fácil. Toda vez que precisar, eu já tenho o hábito do bem, então eu vou agir daquela forma. Então a piedade é uma virtude, é um hábito que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E esse é nosso objetivo. Nos aproximar dos anjos. Nos aproximarmos de Deus. Imagina você ter um hábito que te conduz a Deus. Esse hábito devemos o quê? Desenvolver. E quais são as virtudes humanas?
moderação, tolerância, amor, responsabilidade, justiça, criatividade, paciência, cortesia, delicadeza, serviço, perdão, honradez, generosidade. E quando eu tenho todas essas coisas, a piedade ela fica óbvia. Se você tem essas virtudes que eu disse, todas elas faz você sentir piedade e ao mesmo tempo ser caridoso. Isso é certo. Portanto, devemos desenvolver virtudes, porque ela vai ficar no meu espírito. E ele continua nos dizendo: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento de vossos semelhantes. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu olho, eu estou olhando para semelhantes, para iguais, para irmãos, filhos de Deus, criação do mesmo Pai. Quando eu entendo isso e eu vejo o meu semelhante nas misérias e no sofrimento, ele pede para que a gente deixe o nosso coração se enternecer. Às vezes a gente está tão no automático, estamos tão nos nossos próprios problemas que não conseguimos olhar o sofrimento do nosso semelhante. Não conseguimos sentir a dor do nosso semelhante. Mas esse espírito amigo Miguel, ele disse: deixai, sinta. Temos que desenvolver esse sentimento chamado piedade. E ele continua dizendo: vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramai nas feridas. E quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Eu sei que nem todos nós conseguimos chegar às lágrimas, não é o meu caso, eu sou muito chorona. Mas que essas lágrimas não sejam apenas lágrimas, que elas sejam acompanhadas de uma prece verdadeira, sentida, intencional, direcionada. Eu estava lendo esta semana, só para falar para vocês o valor da prece dessas lágrimas. Uma equipe socorrista estava no umbral e o trabalho estava sendo dificultado pelo cheiro, porque estava muito escuro, muito trevoso. E de repente começou a chegar até lá pétalas de rosas, com cheiro e pequenas luzes no umbral. E pessoas da equipe começaram a admirar: como assim no umbral? E aí o líder nos informou que aquelas pétalas e aquelas pequenas luzes que ali chegavam eram resultado da prece feita pelas mães que tinham perdido seus filhos. E aí todo o trabalho pôde ser feito. Então lá no umbral chegaram pétalas de rosa. E aí Miguel nos diz assim: olha, suas lágrimas são bálsamos nas feridas. Então quando nos enternecemos, quando chegamos à lágrima, quando nos apiedamos, como fazemos a oração pelos nossos semelhantes, isso realmente chega como bálsamo, como remédio para as feridas. E ele continua dizendo que, com bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação. E aí eu me lembro do Evangelho nos ensinando o bem sofrer. E aí ele fala de resignação quando eu aceito o meu sofrimento, quando eu entendo. E eu agradeço por estar passando. Quando mesmo na miséria e no sofrimento eu consigo ter esperança, eu consigo olhar
e falar: vai passar, porque eu sei que tudo passa. É isso que faz o nosso sentimento, a nossa piedade. Quando eu consigo olhar o meu semelhante, quando eu consigo me apiedar, eu consigo chegar às lágrimas, eu consigo fazer uma prece. E isso move os sentimentos, isso cura feridas. E é isso que ele nos pede. Portanto, meus queridos, vamos deixar o nosso coração se enternecer. E sendo misericordioso conosco, ele vai dizer: tem um certo amargor. É certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. E eu fiquei pensando sobre essa frase e falei: mas enquanto esse for um planeta de provas e expiações, esse amargor vai continuar. Talvez esse amargor nos traga gratidão a Deus, por sermos nesse planeta o que ajuda. Por apesar de tudo que nos acontece, ainda temos força para ajudar. E aí ele fala: olha, não estou enganando vocês não, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça. Eu preciso que o outro esteja sofrendo o infortúnio para me apiedar, para eu olhar e falar: olha, é certo que tem. Mas ele continua, olha o que diz Miguel: mas não possui a ilusão dos prazeres terrenos também, não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Tem um amargor? Tem, mas não tem prazer terreno, não tem ilusão. Nós olhamos, nos apiedamos e sabemos, sem nenhuma ilusão, onde estamos e por que as coisas acontecem. E qual é o nosso papel aqui? Então ele fala: olha, não tem ilusão não. Não tem decepção do vazio que a ilusão traz. Continuando, ele vai dizer: envolve-o penetrante suavidade que enche de alegria a alma. Imagina, a minha alma sente alegria. O que é alma? Espírito encarnado. Não a alegria do corpo, é da alma. E ele diz: a piedade, uma piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. Então, aquela piedade bem sentida é amor. Jesus vai dizer: amai-vos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imagina a gente conseguir amar ao outro como Jesus nos ama. Mas o que me fortalece, o que me alegra é saber que amor também é uma coisa que eu aprendo. E a gente começa a aprender a amar. E quando eu aprendo a amar, eu aprendo a olhar, aprendo a perceber, eu aprendo a fazer prece pelo meu semelhante. Isso é amar. Então, se eu tenho uma piedade bem sentida, isso é amor. Vivemos em um mundo onde, quando você vê uma tragédia e você chora, é fraqueza. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus, nosso irmão, a espiritualidade vem nos dizer que não, que eu preciso apiedar, que eu preciso sentir. Diferente do que está sendo nos ensinado: não seja fraco, seja forte. Não, não é isso. Eu tenho que ter a piedade, eu preciso sentir e agir amorosamente. Eu gosto dessa parte que ele fala, é devotamento, e devotamento é o esquecimento de si mesmo. Então
Quando eu consigo pensar no outro, eu diminuo o meu egoísmo. Que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu diminuo esse egoísmo em mim. Eu começo a pensar no outro. Eu esqueço de mim para pensar no coletivo. De como eu posso ajudar. E olha o que ele diz, esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes é a virtude no seu mais alto grau. A que o divino Messias praticou durante sua vida e em que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E o que ele nos ensinou durante a vida, quando ele esteve aqui? A virtude em favor dos outros. No texto ele fala em favor dos infelizes. E eu fiquei pensando, somos infelizes. O que eu gosto de quando você tem a piedade é que estamos aqui tão iguais, né? Que hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado. Mas quanta gratidão quando se era ajudado. Né? Quando a espiritualidade amiga manda pra gente alguém para nos ajudar com uma fala, né? A dizer, olha, você está focando, você está olhando para outro lado. Que tal você olhar aqui, ó? Ó como você é abençoado. Ó como você é protegido. Ó como a espiritualidade está do seu lado o tempo todo. E você fala obrigado. E você agradece. E tudo isso, quando a gente fala de piedade, é aquele sentimento de amor. É amor. E eu lembro sempre que a cada um será dado segundo as suas obras. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. E aí eu fico pensando que quando você faz alguma caridade, o que a gente recebe é tão maior, é tão mais profundo. Então vamos praticar o que Jesus nos ensinou. É isso que nosso espírito amigo Miguel, ele vem nos pedir para que a gente continue a obra de Jesus. Continue a praticar, assim como Jesus. Eu sei que falta muito para isso, mas temos que começar. Se a gente pensar, olha, falta muito. Ah, não dou conta, não começa. Pelo pouco que você pode. É isso que vamos fazer. Começar seguindo os exemplos de Jesus. Eu não posso ir, mas eu posso fazer uma prece. Eu não posso ir, mas eu posso emanar vibrações positivas pelos que vão. E assim vamos vivendo os ensinamentos de Jesus. E ele vai nos dizer, quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. E aí a minha pergunta é se é isso que nós queremos. É isso que nós queremos? Uma terra feliz? Mas aí quando eu olho, eu penso, Senhor, olha o Brasil, olha o planeta Terra. Quando a gente olha como está a situação hoje, não sei vocês, mas dá um desânimo. Parece que está piorando. Parece que nunca vai chegar essa terra feliz. Que nunca essa doutrina vai ser estabelecida. Que nunca os povos vão entender que é necessário seguir os ensinamentos de Jesus, amar uns aos outros como Ele nos amou. Parece que nunca vão entender que somos irmãos. Tem guerras por causa de religião. Parece tão absurdo como que se mata em nome de Deus, se rouba em nome de Deus.
Mas para além do julgamento, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que é certeza que vai se tornar uma terra feliz. Até porque quem está no comando é Jesus, junto com a espiritualidade superior. Eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Se isso dependesse só de mim, eu ia dizer para vocês, olha, nem tenta, mas não depende de mim. Eu vou ajudar, mas eu não estou sozinha. Nós vamos participar, mas não estamos sozinhos. Cada um de nós está sendo ajudado, intuído. Está sendo nos mostrado. E no meio desse caos de transição do planeta, nós temos a espiritualidade conosco. Temos o Consolador prometido, nos dando instruções de como agir. Então somos instruídos, protegidos, intuídos. E quem está no comando é Jesus, junto com a espiritualidade superior. Então devemos ter a certeza que é isso que vai acontecer com o nosso planeta. Vai se tornar feliz, vai haver concórdia, vai haver paz e vai haver amor. E já está acontecendo. Isso é real. Basta a gente olhar, basta a gente agir. E aí ele continua nos dizendo o que fazer para chegarmos a esse planeta feliz. Michel diz: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Eu não sei vocês, mas eu gosto dessa palavra domar. Ele não disse tira, coloca para fora. Não, ele diz domar. Não vai agir mais assim. Você vai ter que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que chegue o dia que você não exista. E toda vez que esses sentimentos vier à tona, o que a gente faz? A gente vai domar. Nosso amigo sabia que se ele escrevesse tira de vós, talvez não iríamos conseguir, então ele pediu para domar. E é isso que eu e você precisamos fazer, domar em nós o egoísmo e o orgulho. Pelo menos começar. Talvez, né? Estou falando de mim, mas talvez a gente não consiga domar totalmente, mas a gente começa a prestar atenção. Nossa, que sentimento egoísta. Nossa, quanto orgulho eu estou sentindo, e começar a domar. Ele vai continuar dizendo: aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Quantos sentimentos nobres, quantas virtudes. Olha só, gente, humildade, benevolência e amor ao próximo. Isto que é piedade. E a instrução é para a gente sentir isso, piedade. É por isso que ele está nos instruindo. E ele vai continuar: piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatias. Eu tenho 6 irmãos. E por eles eu consigo sentir amor. Mas Jesus não disse para sentir só pelos meus irmãos carnais, porque somos todos irmãos. Mas que a gente comece pela nossa família, né, mais próxima. Para os nossos irmãos que frequentamos o mesmo centro espírita, a mesma casa. Que a gente consiga entender que é saber que quem tem mais
deve dar mais. Você já sente paz? Começa a distribuir essa paz. Quando eu escuto lá na minha casa, eu não tenho paz. E você tem paz? Então vá para a sua casa e comece a pacificar. É você que tem paz. O que nós precisamos entender é que não vamos convencer ninguém a ser pacífico se nós não somos pacíficos. Não é falar, é demonstrar. Não é falar que a pessoa tem que ser piedoso, é ser piedoso. Porque as pessoas aprendem muito mais pelo exemplo. E aí ele pede, nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não é para abafar, é para expandir essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas e endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instante a existência alacre. Então, quando tem uma coisa ruim acontecendo, porque vai acontecer, não tem como você olhar uma tragédia e não sentir alguma coisa. Não tem como. Todos nós temos uma centelha de amor dentro de nós. Então, quando você olha, aquilo te constrange. Não tem como você olhar um outro ser humano passando fome e aquilo não te constranger. Então, o que as pessoas fazem? Elas procuram não ver. E aí, o que a gente muitas vezes faz? A gente passa, nem vi. E aí ele dá a instrução dizendo para a gente nunca fazer isso. Não é para a gente fingir que não está acontecendo. Simplesmente porque vai perturbar a minha felicidade. Quantas vezes nós dizemos, olha, já tenho os meus problemas. Estou dando conta nem dos meus. Mas às vezes a solução dos seus problemas é ouvir o outro. É escutar os outros. Às vezes a solução do seu problema é fazer caridade. Eu já fui visitar pessoas que eu pensava chegar lá e encontrar elas numa situação. A situação era tão difícil, quem foi ajudada fui eu. Porque ela dizia, olha, Néia, que bom que você veio. Ai, estou tão feliz que você veio. E eu pensei, nossa, se fosse eu estaria depressiva. Eu estaria na maior tristeza e aquela pessoa foi que me ensinou. Eu fui visitá-la e saí visitada porque ela me ensinou a olhar diferente, a ver diferente, a valorizar coisas diferentes. E eu achei que eu estava fazendo caridade, que eu fui visitar. E foi ao contrário. Então você não pode com os seus problemas ainda. Vai visitar um amigo necessitado. Porque às vezes ele necessita de mantimentos. O problema dele é algo que você com seu dinheiro compra no mercado, mas o seu é algo que alguém só inspirado pela espiritualidade pode ajudar. Que vai te falar as palavras certas. Então nunca abafe no seu coração o sentimento de piedade. É um sentimento celeste. Nunca se afaste dos aflitos. Vamos ficar juntos, vamos nos ajudar os aflitos. É isso que ele nos pede. E aí eu destaquei, porque olha o que ele disse: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. O serviço é seu, meu querido. É seu. Você pode ajudar. Ele fala para a gente ter medo. Meu Deus, eu podia ajudar e não ajudei. Eu fui indiferente.
Indiferente é aquele tanto faz, você não tem sentimento nenhum. Nem de pena, nem de dor, nem de alegria. Você está indiferente. Temei conservar-vos indiferentes quando puder ser úteis. Então, toda vez que a gente puder ser úteis, vamos ser úteis. É isso que ele quer dizer. E ele fala, a felicidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fética e a corrupção. Então, se você tem uma tranquilidade indiferente, se você olha e pensa, não sou eu, não é minha família, não é as pessoas que eu conheço, e você fica indiferente, é uma tranquilidade culposa, o mar morto, a vasa fética e a corrupção. Mas eu sei que depois dessa instrução nós vamos pelo menos nos esforçar a não ser indiferente. Vamos nos esforçar a ser útil, eu e você, para que esse planeta a cada dia evolua. Porque evolução, meus queridos, é junto. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um constrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Eu gosto disso porque o nosso amigo, o Espírito Michel, ele vai dizer assim, olha, eu não tenho dúvida que é difícil. Eu não tenho dúvida que quando você entra em contato da desgraça de outrem, a alma volta para si mesmo e tem um sentimento penoso. Ele não está com dúvida, ele não está dizendo que a gente vai olhar e está tudo bem. Não, vamos sentir sim. Ele fala isso. E aí mostra as nossas imperfeições. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que isso acontece quando você entra em contato, quando você percebe. Caso contrário, você vai ficar como egoísta, que não choca, não afeta, então não sente nada, justamente porque ele não quer sentir, ele não quer experimentar um constrangimento natural e profundo. Mas aí ele continua, grande porém, é a compensação. Quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Ah, como é grande quando alguém agradece por a espiritualidade ter usado você para dar coragem e esperança. E é a segunda vez que ele repete isso no texto sobre coragem e esperança. Ele sabia que íamos precisar muito de coragem, de ter esperança, de olhar com esperança, de falar, não, tá assim, mas vai melhorar, eu sei. Não, vamos lá. Se a gente não tentar, como que a gente não vai saber se deu certo ou não? Coragem, um dia de cada vez. E quando alguém tem esse olhar de emoção e reconhecimento, dirigido a Deus agradecendo por ter enviado um consolador e um amparo. É tão grande você ser um amparo. E eu sei que muitas vezes somos nós que estamos precisando de ser amparados. Tem uma história do Chico que ele estava com muito problema, muito problema. E aí Emmanuel falou, Chico,
vamos andar. E o Chico foi para lugares que ele encontrou pessoas com tanto problema, que quando ele voltou, ele sentiu vergonha de ter reclamado dos problemas dele. Então é isso. Eu tenho certeza que quando ajudamos, somos ajudados. Que quando amparamos, somos amparados. Que quando consolamos, somos consolados. E ele termina dizendo: a piedade é o melancólico mais celeste percursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Eu gostei disso. A piedade, ela é precursora. Ela vem antes. Primeiro você tem piedade, depois você faz caridade. Então você precisa sentir. Então, primeiro eu tenho uma piedade. Eu tenho que olhar e perceber que o outro está necessitado e ter a consciência que eu posso ajudar. E assim acontece a caridade. E nós já sabemos que fora da caridade não há salvação. Que possamos desenvolver em nós a piedade. E assim eu termino agradecendo a espiritualidade, agradecendo a vocês que me emprestaram meu ouvido e que desenvolvemos em nós essa piedade. Cada dia um pouquinho. Fiquem com Deus, graça e paz.